No alvorecer de 18 de junho de 1239, quando o sol ainda não havia rompido o horizonte londrino, nascia no Palácio de Westminster, então situado nos arredores ocidentais da cidade, uma figura que marcaria profundamente a história da Inglaterra: Eduardo, filho primogênito do rei Henrique III. Seu nascimento não foi apenas um evento familiar, mas um marco simbólico, pois seu pai, um monarca que assumirá o trono ainda criança e só então começava a exercer autoridade plena aos 30 e poucos anos, escolheu batizá-lo em homenagem a São Eduardo, o confessor, refletindo sua profunda devoção religiosa. A mãe do pequeno príncipe, Leonor da Provença, uma nobre francesa de refinada educação, havia se casado com Henrique 3 anos antes, em uma união rara para a época, um casamento real que fluiu além dos cálculos políticos, gerando afeto genuíno. Nos anos seguintes, o casal daria à luz mais 4 filhos, o menino Edmund e as meninas Margarida, Beatriz e Catarina, embora a pequena Catarina não sobrevivesse além dos 3 anos. O mundo que Eduardo encontrou ao nascer era um campo minado de instabilidade. Seu avô, o infame rei João, deixará um legado de conflitos e fragilidade, após perder vastos territórios franceses para Felipe II, incluindo a estratégica Normandia, joia da coroa inglesa além-mar. Enfrentará a revolta de seus próprios barões, que culminaria na Magna Carta de 1215. Quando Henrique III assumiu o trono com apenas 9 anos, a Inglaterra já sangrava por feridas abertas, disputas internas, revoltas galesas e o sonho frustrado de reconquistar as terras perdidas na França. Embora Henrique fosse um homem de fé inquebrantável e princípios elevados, sua capacidade de governar esbarrava em uma corte dividida e em sua própria indecisão, mergulhando o reino em décadas de turbulência, um cenário que moldaria o caráter e as ambições do jovem Eduardo. Como era costume entre a realeza, Eduardo foi criado longe dos pais em uma corte própria, onde sua educação priorizou as habilidades que forjavam um líder medieval: a arte da guerra, a caça e a destreza nos torneios, em detrimento dos estudos acadêmicos. Cartas de Henrique revelam um pai preocupado, embora à sua maneira. Aos 3 anos, o rei se inquietava não com brinquedos ou carinhos, mas com a qualidade do vinho servido ao herdeiro. A saúde frágil do príncipe nos anos 1240, que só se estabilizaria na década seguinte, adicionou mais uma camada de tensão à sua criação. Sob a tutela de figuras como Hugo Giffard e depois Bartolomeu Pesce, aliado próximo de Henrique, Eduardo cresceu em um ambiente onde lealdade e poder se entrelaçavam. Aos 14 anos, já conhecido como Senhor Eduardo, ele recebeu o controle sobre domínios cruciais da coroa fora da Inglaterra: Irlanda, Gasconha e Gales. Essas possessões não apenas encheram seus cofres como lhe deram uma autonomia inédita frente ao pai. Em 1254, um casamento selaria seu destino político. Aos 14 anos, desposou Leonor de Castela, um ano mais nova, em uma aliança estratégica para fortalecer a influência inglesa em Gasconha, região limítrofe ao reino castelhano. O que começou como um acordo diplomático floresceu em uma das uniões mais notáveis da história real. Leonor não foi uma rainha distante. Acompanhou Eduardo até nas cruzadas, compartilhando perigos e glórias. Juntos, tiveram pelo menos 14 filhos entre 1264 e 1284, embora a crueldade da época ceifasse a maioria. Apenas um herdeiro masculino, o futuro Eduardo II, e 5 filhas sobreviveram à infância, um peso que nem mesmo a realeza podia amenizar. Mas o destino de Eduardo não se limitava aos salões do poder ou aos braços de Leonor. Nos anos 1250, a Inglaterra fervilhava. A insatisfação com os gastos excessivos de Henrique III, seu favoritismo aos parentes franceses de Leonor e a corrupção na corte levaram os barões, liderados por Simão de Montfort, a exigir reformas. Em 1258, as provisões de Oxford arrancaram o controle do rei, expulsando conselheiros franceses e entregando o governo a um conselho de 15 nobres. Eduardo, então um jovem ambicioso e frustrado com a sombra paterna, não hesitou em apoiar as mudanças, inclusive as ainda mais radicais provisões de Westminster, em 1259. Para ele, era uma chance de respirar, de sair da tutela de um pai que, apesar de suas virtudes, parecia cada vez mais um obstáculo. Henrique III, no entanto, não era um homem que se rendia sem luta. Em um movimento ousado, renunciou formalmente às reivindicações inglesas sobre a Normandia e outros territórios franceses, perdidos havia décadas, em troca do apoio militar e financeiro de Luís IX. Armado com esses recursos, retornou à Inglaterra em 1260 determinado a recuperar sua autoridade.
O palco estava montado para um conflito que definiria não apenas o reinado de Henrique, mas o futuro do próprio Eduardo. Entre a lealdade familiar e o chamado de um destino que ele sabia, seria escrito com espada e estratégia, não com submissão. O ano de 1261 havia testado os limites da paciência e da estratégia. De Montfort, exilado na França, deixará um vazio que Henrique III apressou-se em preencher, reconciliando-se com Eduardo após meses de tensões calculadas. O príncipe, porém, não era homem de permanecer à sombra por muito tempo. Enviado a Gasconha para acalmar uma região em ebulição, demonstrou ali não apenas sua capacidade de comando, mas uma astúcia que logo seria exigida em solo inglês. Os distúrbios persistiam, e o chamado à pátria não demorou. Quando de Montfort regressou à Inglaterra na primavera de 1263, não veio sozinho, trazia consigo uma tempestade. Oxford tornou-se o epicentro de uma nova resistência, e até o outono, o reino já sangrava em escaramuças abertas. O inverno selou o destino. Londres, a joia da coroa, caiu nas mãos dos barões rebeldes. Mais uma vez, o destino da Inglaterra seria decidido além de suas fronteiras, desta vez, nas mãos de Luís IX, o santo rei da França, chamado a arbitrar um conflito que já não conhecia mediação. Mas Luís, leal à aliança com Henrique, desfez com um traço de pena os acordos de Oxford e Westminster, aqueles mesmos que anos antes, Eduardo havia ajudado a forjar. Para de Montfort não havia escolha além da guerra. E assim, em 1264, a Segunda Guerra dos Barões irrompeu com uma ferocidade que o primeiro conflito não conhecera. Desta vez, porém, Eduardo não hesitou, seu lugar estava ao lado do pai. Em abril, sua liderança foi decisiva na tomada de Northampton, onde um dos filhos de Montfort reunia forças para a batalha que se avizinhava. Mas o verdadeiro teste viria no sul. Em 14 de maio, nas colinas de Lewes, Sussex, o destino da Inglaterra pendia sobre uma lâmina. Eduardo comandou a cavalaria no flanco direito com a precisão de um mestre, esmagando as linhas inimigas, até que a geografia traiu o rei. De Montfort, posicionado no alto de Offon Hill, transformou a vantagem tática em vitória. O preço foi amargo. Eduardo, capturado, tornou-se refém. Henrique, humilhado, viu-se forçado a curvar-se às exigências dos barões. Por um ano, de Montfort governou como monarca sem coroa, enquanto o príncipe confinado planejava sua vingança. A fuga veio como um relâmpago. Nas marchas galesas, Eduardo reconstruiu não apenas um exército, mas uma causa. Com Henrique ainda prisioneiro, coube a ele liderar a contraofensiva que reconquistaria o reino peça por peça. O verão de 1265 assistiu à sua campanha implacável. O norte e o oeste caíram sob o domínio real, e de Montfort, acossado, não teve escolha senão enfrentar o príncipe em campo aberto. Em Evesham, em 4 de agosto, Eduardo demonstrou que a guerra não se ganha apenas com espadas, mas com mente. Manobrando o inimigo para uma posição defensiva desde o primeiro movimento, esmagou as forças rebeldes em uma vitória tão retumbante quanto simbólica. De Montfort morreu na batalha, e Henrique, finalmente livre, recuperou seu trono. Mas a paz não chegaria tão cedo. Kenilworth, o último bastião da resistência, resistiu até dezembro de 1266, mesmo após o ditame que oferecia aos rebeldes a chance de resgatar suas terras. Eduardo, porém, já olhava além. Enquanto o cerco se arrastava, ele partiu para o norte, esmagando os últimos focos de rebelião com a mesma eficiência que o caracterizaria. Quando, no início de 1267, os lordes rebeldes fizeram um último esforço sobre Londres, liderados pelo ambicioso conde de Gloucester, Eduardo não recorreu à força bruta, mas à diplomacia. Com uma combinação de promessas e ouro, desfez a ameaça antes que ganhasse corpo. A rendição dos últimos resistentes nos pântanos de Ely, no verão daquele ano, selou o fim da guerra. A vitória, no entanto, não era um ponto final, mas um ponto de interrogação. O Estatuto de Marlborough, promulgado em novembro de 1267, foi um gesto de conciliação. Algumas das reformas jurídicas e fiscais tão desejadas na década anterior, e que Eduardo em outro tempo apoiara, foram finalmente sancionadas. Mas qual havia sido, afinal, seu papel nessas negociações? As crônicas são vagas. Ele aparecia em conselhos reais, sim, mas não com a frequência que seu peso na guerra sugeriria. Disputas como a que o opôs ao conde de Gloucester por jurisdição sobre Bristol revelavam um homem tão hábil na política quanto impaciente com suas amarras.
As terras confiscadas dos rebeldes enriqueceram seu patrimônio, mas sua reputação saía manchada. Para alguns, era um oportunista, capaz de trocar de lado conforme convinha. Para outros, um realista que soube reconhecer no momento certo onde estava seu verdadeiro dever. E no entanto, enquanto a corte debatia seu legado e o reino ainda lambia suas feridas, Eduardo já mirava o horizonte. Não o horizonte da Inglaterra, mas o das cruzadas, aquele chamado sagrado que ecoava nos salões de toda a Europa há quase 2 séculos. Desde que o Papa Urbano II lançara o grito de Deus o quer, em Clermont, em 1095, a reconquista de Jerusalém tornará-se o sonho e a maldição de uma geração de reis. O primeiro êxito glorioso havia plantado estandartes cristãos de Antioquia a Acre, mas o tempo e Saladino reduziram aquelas conquistas a cinzas. Ricardo Coração de Leão, seu tio-avô, lutara até o esgotamento na Terceira Cruzada, mas Jerusalém permanecerá inalcançável. Agora, no crepúsculo do século XIII, o último reduto cristão no Levante, os estados francos da Síria e da Palestina, tremia sob o avanço implacável dos mamelucos, liderados pelo sultão Baibars, um guerreiro tão temido quanto brilhante. Quando o Papa convocou uma nova cruzada, a nona, os reis da França responderam ao chamado. Eduardo não poderia ficar para trás. Não apenas por dever dinástico, afinal, se os capetos marchavam, como poderia a Inglaterra ausentar-se? Mas porque algo nele ardia com a mesma intensidade que movera seus antepassados. Não era apenas fé, era ambição. A chance de forjar um nome além das fronteiras de seu reino, de provar que o sangue dos Plantagenetas ainda corria quente nas veias da história. E assim, enquanto a Europa se preparava para mais uma campanha no Oriente, Eduardo fez seus próprios preparativos. Não como um mero participante, mas como o rosto de uma cruzada que pela primeira vez, levaria o nome de um inglês em seu estandarte. O Levante aguardava, e com ele a oportunidade de escrever um novo capítulo, não como príncipe mas como lendário. Mas uma campanha de tal envergadura não se financia apenas com a glória. O Tesouro Real contribuiu sim, mas foi o próprio Eduardo quem arcou com o peso mais pesado dos custos, drenando os cofres de sua casa como um rei que já se via, embora ainda não fosse. Não era um sacrifício qualquer, era o preço de um legado. E quando 225 cavaleiros juraram seguir o príncipe, acompanhados por centenas de soldados e auxiliares, não eram meros números. Eram homens forjados nas guerras civis que haviam dilacerado a Inglaterra nas décadas anteriores, leais à coroa sim, mas com cicatrizes ainda frescas das batalhas contra os barões rebeldes. Muitos daqueles que haviam se reconciliado com Henrique III relutavam em embarcar numa aventura que poderia reabrir velhas feridas. Assim, a cruzada que zarpou da Inglaterra no verão de 1270 era, em comparação com suas antecessoras, uma sombra do que já fora. O recrutamento fora árduo, os recursos escassos, e até o ouro que sustenta sonhos tão grandiosos veio em parte de um empréstimo, 17.500 libras do próprio Luís IX, o santo rei da França, cujo exército marchava à frente como uma maré humana. Eduardo seguia atrás com sua força modesta, mas com um propósito inquebrantável. Quando finalmente alcançou os franceses no outono, em Tunis, a notícia o esperava como um golpe. Luís IX estava morto, consumido pela desenteria semanas antes. O comando agora pertencia a Carlos de Anjou, que sem hesitar, desviou a expedição para a Sicília, onde os interesses franceses na Itália clamavam por atenção. Eduardo, porém, não era homem de curvar-se a desvios. Com sua pequena hoste seguiu adiante, rumo ao Oriente, como planejado desde o início. Em maio de 1271, suas naus atracaram em Acre, a última joia cristã na Terra Santa, então sob a sombra ameaçadora de Baibars, o sultão mameluco cujas legiões já haviam esmagado reinos e cidades. Dizem que a mera chegada de Eduardo salvou Acre de um assalto iminente, os cronistas cristãos assim o registraram, embora as fontes árabes mais sóbrias não lhe concedam tal mérito. Mas quando Baibars apareceu diante dos muros daquele verão, com um exército capaz de varrer a cidade do mapa, foi a presença de Eduardo, mesmo com suas forças exíguas, que o fez recuar. Por 6 semanas, o príncipe inglês permaneceu entrincheirado em Acre, até que o calor escaldante e uma intoxicação alimentar paralisaram seus homens. Só no início do inverno, em Cacum, a cerca de 60 quilômetros dali, seus cavaleiros conseguiram uma vitória modesta, é verdade, mas suficiente para provar que a espada inglesa ainda cortava. Ainda assim, a cidadela permaneceu intocada, e o retorno a Acre foi inevitável. A verdade nua era esta: sem o apoio francês, sem ouro suficiente e com homens de mais pouco mais poderia ser feito.
Quando Hugo III, rei de Chipre e titular de Jerusalém, assinou uma trégua de 10 anos com Baibars no verão de 1272, Eduardo rugiu de fúria. Mas o monarca cipriota pragmático sabia que a sobrevivência dependia daquele acordo, especialmente depois que os mongóis, em sua incursão pelo Levante no final de 1271, haviam ameaçado a retaguarda mameluca antes de se retirarem tão abruptamente quanto chegaram. O príncipe inglês permaneceu na Terra Santa até setembro, teimoso, sonhando com reverter a decisão de Hugo. Mas a cruzada estava morta antes mesmo de seu último suspiro. Se um feito o imortalizaria naquele solo sagrado, não seria uma batalha, mas uma noite. Em sua câmara, enquanto dormia, um assassino se aproximou, lâmina envenenada em punho. Alguns dizem que Baibars ordenou o ataque, outros que veio das sombras do Velho da Montanha, líder de uma seita ismaelita cujos seguidores matavam por fé. Eduardo, porém, não era presas fácil. Na escuridão desarmou o agressor, mas não sem antes levar um golpe da adaga envenenada. Foi então que Leonor, sua rainha, agiu sem hesitar. Com os lábios, sugou o veneno da ferida, arriscando a própria vida para salvar a dele. O gesto selou mais do que um casamento, selou uma lenda. Em setembro de 1272, eles partiram, sabendo que ali não havia mais glória a ser colhida, apenas uma morte certa. Acre, que Eduardo deixava para trás, era um farol prestes a se apagar. Nos anos seguintes, os mamelucos apertariam o cerco, e os pedidos de ajuda que chegavam à Europa, inclusive aos ouvidos do agora rei Eduardo, seriam ignorados. Até que em 1291, a última fortaleza cristã no Oriente caiu. Mas naquele outono de 1272, o príncipe ainda não sabia que voltava para uma coroa. Passou pela Itália meridional no início de 1273, onde a notícia o atingiu como um trovão. Henrique III estava morto. Ele era o rei, e no entanto não correu para casa. Em vez disso, traçou um caminho deliberado por terras italianas e francesas, como se quisesse provar que o trono poderia esperar por ele, mas ele não esperaria pelo trono. Em Paris, curvou-se perante Felipe III, o novo rei da França, em homenagem feudal por suas terras no continente, um gesto de submissão apenas na forma, jamais no espírito. Depois visitou a Gasconha, os últimos fragmentos de um império que a Inglaterra ainda reclamava além-mar, antes de finalmente pôr os pés em solo inglês em agosto de 1274. 2 anos. 2 anos sem um rei, e o reino não havia desabado. Mas agora Eduardo estava de volta, e a coroa não seria colocada em sua cabeça como um fardo, mas como um cetro de ferro. Os preparativos para a coroação já estavam em marcha há meses, e quando o grande dia chegou, em 19 de agosto, Westminster brilhou como nunca. O arcebispo de Canterbury, Robert Kilvarby, depositou a coroa sobre sua fronte, e Eduardo, num gesto que ecoaria pelos séculos, removeu-a imediatamente. Não a usaria novamente, jurou, até que a Inglaterra recuperasse tudo que lhe fora tirado. O banquete que se seguiu foi um espetáculo de opulência. Milhares de cabeças de gado, aves exóticas como cisnes e grous, cabras e porcos assados até dourar. Mas o verdadeiro espetáculo era o homem no trono, e a mulher ao seu lado, Leonor, coroada ao seu lado pela primeira vez desde a conquista normanda. Não eram mais príncipe e princesa, eram rei e rainha. E a Inglaterra, pela primeira vez em muito tempo, tinha um leão para liderá-la. O que fora perdido sob o reinado de seu pai agora estava recuperado. E não se tratava apenas de terras ou títulos, mas da própria essência de um reino que por décadas viverá à sombra de sua própria fraqueza. Eduardo não proclamou apenas a restauração do passado. Ele decretou o nascimento de uma nova era. A Inglaterra não seria mais governada por um homem que se curvava às circunstâncias, mas por aquele que as moldaria com mão de ferro. E esse homem recém-coroado não era a figura sombria e calculista que a história por vezes pinta. Os cronistas futuros o descreveriam como maquiavélico sem escrúpulos, mas a verdade era mais complexa, mais humana. Com seus impressionantes 1,88 m, altura que o distinguia em uma época em que poucos homens ultrapassavam 1,80 m, Eduardo ganhou o epíteto que o imortalizaria, Longshanks, pernas longas. Seus cabelos loiros, herança dos Plantagenetas, já começavam a escurecer quando recebeu a coroa, e não demoraria muito para que a prata da idade os tingisse. Falava com um leve ceceio, mas cada palavra saía carregada de intenção, como se fosse esculpida no ar antes de ser pronunciada. Não era um homem de fé cega como seu pai, embora fizesse as doações esperadas às igrejas e mosteiros, gestos de conveniência, não de devoção. Os livros não eram seus companheiros, mas a cultura sim, desde que manifestada em pedra e tinta.
Sob seu patrocínio, Walter de Duran transformou Westminster em um santuário de arte sacra, onde os vitrais e os afrescos contavam a glória de Deus e, sutilmente, a glória de seu rei. Seu temperamento era um rio de duas correntes. Podia ser afável, até jovial, com aqueles que lhe agradavam, mas bastava um desdém, uma afronta, para que a fúria irrompesse como uma tempestade. Caçador incansável, via nos campos e florestas não apenas esporte, mas um reflexo da própria vida, uma perseguição onde só os fortes sobrevivem. E se havia um mito que o fascinava acima de todos, era o de Arthur, o rei que unira a terra, o herói que provara que a Inglaterra poderia ser grande. Eduardo não apenas admirava a lenda, ele a adotou como parte de seu legado, tecendo os fios da távola redonda ao manto da monarquia inglesa. Mas se sua administração era por vezes desajeitada, os números e as logísticas escapavam-lhe como areia entre os dedos. O que lhe faltava em precisão burocrática, compensava com uma força de vontade que não se via desde os dias de Ricardo Coração de Leão, 70 anos antes. E foi essa mesma determinação que logo seria posta à prova. O desafio veio do oeste de Gales. Os normandos haviam estendido seu domínio sobre aquelas terras montanhosas após a conquista, e por um século o controle inglês se mantivera firme. Mas a fraqueza de João sem terra e de Henrique III permitirá que os príncipes galeses, liderados por Llywelyn ap Gruffudd, sonhassem com a independência. Llywelyn, porém, subestimou o homem que agora ocupava o trono inglês. Enquanto seus antepassados, inclusive seu próprio avô Llywelyn o Grande, haviam se curvado perante João e Henrique em sinal de vassalagem, o novo rei não toleraria a insubordinação. Quando Llywelyn invadiu as Marcas, as terras de fronteira, Eduardo não viu um príncipe estrangeiro, mas um súdito rebelde. E rebeldes, ele sabia, deviam ser esmagados. A sorte sorriu para o rei inglês. Llywelyn alienara muitos de seus próprios compatriotas, príncipes galeses que, descontentes, buscaram refúgio na corte de Eduardo. Assim, no verão de 1277, um exército real de 15.000 homens marchou sobre o norte de Gales, apoiado por uma frota que cortava as rotas de fuga pelo mar. Não houve batalha. Llywelyn compreendeu, ao ver aquelas fileiras intermináveis, que seu sonho de um Gales livre esbarrava em uma realidade implacável. O Tratado de Aberconwy selou sua derrota, seu poder foi reduzido a migalhas, e uma indenização de 50.000 libras foi imposta à sua casa. Os lordes galeses que outrora juravam lealdade a Henrique II, agora se curvavam novamente, desta vez, perante Eduardo. Mas a submissão era apenas uma trégua. 5 anos depois, em 1282, a chama da revolta reacendeu. Dafydd, irmão de Llywelyn, atacou o castelo de Avarden em abril, e logo outras fortalezas inglesas ardiam sob o assédio dos galeses. Eduardo não hesitou. Para ele, aqueles homens não eram príncipes de uma nação estrangeira, mas traidores de um reino que há séculos pertencia à coroa inglesa. Com a mesma resolução de 1277, reuniu suas hostes e avançou sobre Soldonia, o reduto dos ap Gruffudd. Llywelyn tentou romper o cerco, buscando refúgio no centro de Gales, mas encontrou a morte na ponte de Irfon, em 11 de dezembro. Seu irmão Dafydd, último bastião da resistência, foi capturado meses depois e executado sem piedade. Até abril de 1283, o último reduto galês se rendera. A vitória de Eduardo não foi apenas militar, foi uma reinvenção. O Estatuto de Gales, promulgado em 1284, impôs as leis e a estrutura inglesa sobre aquelas terras. Condados foram criados, a administração local foi anglicizada, e nobres galeses foram despojados de suas terras, substituídos por seguidores leais ao rei. Para garantir que a dominação fosse permanente, Eduardo ergueu uma cadeia de fortalezas inquebráveis, Conwy, Caernarfon, Arlec, castelos que não eram apenas muralhas, mas declarações de poder, esculpidas em pedra para durar séculos. Ao seu redor, cidades brotaram como cogumelos após a chuva, Flint, Aberystwyth, Rhuddlan. Até os burgos galeses existentes foram moldados à imagem inglesa, como se a própria terra devesse esquecer sua língua e seus costumes. No entanto, a ilusão de controle absoluto duraria pouco. Em 1287, e novamente em 1294, as chamas da rebelião voltaram a queimar. A revolta de 1294 exigiu um esforço esmagador. Quase 30.000 homens foram mobilizados, e só na primavera de 1295 o último foco de resistência foi sufocado. O custo? Um abismo de 55.000 libras, sangue e ouro que a coroa não podia se dar ao luxo de desperdiçar. Gales, afinal, não era um reino conquistado, mas uma ferida aberta, que exigiria vigilância constante.
E enquanto os exércitos marchavam e os castelos se erguiam, outro desafio se impunha: como pagar por tudo isso? Um império não se sustenta com vontade apenas. Eduardo sabia que para reafirmar o poder inglês em todas as frentes, seria preciso mais do que espadas, seria preciso ouro, e para isso a máquina do Estado teria que ser reformada desde suas engrenagens. Logo após sua coroação, nomeou um homem de sua absoluta confiança, Robert Burnell, como chanceler do Tesouro. Sob seu comando, uma comissão foi instaurada para investigar cada canto obscuro das finanças reais, cada parcela de terra que por negligência ou corrupção, deixará de render à coroa. Os resultados não foram perfeitos, mas foram suficientes para semear as bases do que viria a ser os Estatutos de Westminster, um código que redefiniria não apenas as leis, mas o próprio funcionamento da Inglaterra. Na primavera de 1275, esses estatutos foram solenemente promulgados, o primeiro de uma série de atos que até 1290 desfeririam golpes cerceadores contra os abusos que corroíam o sistema feudal. As subfeudações clandestinas que há décadas desfalcavam os senhores de seus direitos feudais, foram postas sob escrutínio implacável. Os arrendatários, por sua vez, viram seus direitos finalmente reconhecidos em lei, enquanto a coroa fechava as brechas por onde a igreja e outros senhores escapavam ao controle real, alienando terras sem a devida autorização, e com isso, subtraindo do erário régio os lucros que lhe eram de direito. Foi uma reformulação audaciosa, não apenas das finanças da coroa, mas da própria estrutura agrária e dos mecanismos de endividamento que sustentavam a Inglaterra medieval. Contudo, por mais que a investigação de 1274 e os Estatutos de Westminster de 1275 tivessem iniciado a purga dos vícios que minavam o sistema, o problema fiscal persistia como uma sombra sobre o trono. A solução exigia medidas ainda mais ousadas. Já em 1275, o imposto alfandegário foi instaurado, 6 shillings e 8 peniques sobre cada saca de lã exportada. À primeira vista, uma taxa modesta, mas o comércio de tecidos ingleses, então em plena expansão, transformou-a em uma fonte inesgotável de riqueza. A cada ano, cerca de 10.000 libras esterlinas afluíam aos cofres de Eduardo, soma que, ajustada aos valores atuais, equivaleria a dezenas de milhões. Não bastasse isso, um imposto extraordinário foi lançado, um 15º sobre todos os bens móveis do reino, uma espécie de tributo sobre a fortuna que rendeu mais de 80.000 libras esterlinas em uma única arrecadação. Mas as inovações não pararam por aí. O tesouro foi reformado de alto a baixo, com processos mais rígidos e transparentes. A Igreja, por sua vez, passou a contribuir com tributos adicionais a partir de 1279. Nesse mesmo ano, uma recunhagem foi decretada medida dupla. Eliminava as moedas falsificadas que circulam como praga e de quebra. Enchia os cofres reais com o lucro da emissão de novas peças. Em uma era em que o valor da moeda ainda dependia do peso da prata que continha, tal manobra era tão necessária quanto lucrativa. No entanto, mesmo com todo esse aparato, os cofres reais ainda gemiam sob o peso das guerras. Quando a revolta galesa irrompeu no início dos anos 1280, a coroa foi pega de surpresa, e o dinheiro teve que ser arrancado à força. Primeiro, com empréstimos dos abastados comerciantes das cidades, que injetaram mais de 16.000 libras esterlinas nas arcas reais. Quando isso se mostrou insuficiente, assembleias regionais foram convocadas em 1283, no norte da Inglaterra e em outros distritos, enquanto os banqueiros italianos, como a poderosa família Riccardi, cujos tentáculos financeiros se estendiam por toda a Europa Ocidental e Central, foram acionados para socorrer a monarquia. O quadro era claro. Por mais eficientes que fossem as reformas da década de 1270, a Inglaterra ainda não conseguia sustentar uma guerra prolongada sem recorrer a artifícios extremos. Daí a necessidade de novas mudanças nos anos 1280, como o Estatuto de Rhuddlan, que aperfeiçoou a contabilidade real e tentou extirpar a corrupção que, como um câncer, corroía todas as estruturas pré-modernas. O resultado? Uma máquina administrativa cada vez mais ágil, capaz de extrair do reino recursos antes impensáveis. E tudo isso se desenrolava sob o pano de fundo de uma transformação ainda mais profunda, a reforma do parlamento. Hoje a Magna Carta, forjada nos esterores do reinado de João Sem Terra, é celebrada como o grande marco constitucional da Idade Média inglesa. Mas a verdade é que seu alcance foi limitado, um conjunto de concessões à nobreza, sem a profundidade das mudanças que viriam. O verdadeiro nascimento da democracia representativa ocorreu sob Eduardo I.
Foi ele quem instituiu o sistema que por séculos definiria a composição do parlamento: 2 cavaleiros por condado, 2 burgueses por cidade corporativa, uma inovação que pela primeira vez teceu uma rede de representação nacional. Era o embrião do sistema de circunscrições que hoje ainda elege os parlamentos das democracias modernas. Mais do que isso, em seu primeiro parlamento, em 1275, Eduardo estabeleceu um precedente crucial ao solicitar a aprovação dos representantes para a cobrança de tributos extraordinários, uma jogada mestre para evitar os conflitos constitucionais que haviam atormentado seus antecessores. Assim, nascia uma relação simbiótica entre coroa e reino. O monarca podia exigir recursos, mas em troca deveria ouvir as demandas do país. Um equilíbrio que funcionaria com relativa harmonia até o turbulento séculos seguintes. E enquanto a Inglaterra se reinventava, a Irlanda, muitas vezes esquecida nos relatos sobre seu reinado, também sentia o peso de suas reformas. Conquistada parcialmente no século XII, a ilha ainda resistia em partes ao domínio inglês. Mas sob Eduardo o avanço foi implacável, impulsionado menos pela ação direta da coroa e mais pela ambição dos lordes locais. 2 medidas, porém, marcaram sua gestão. Em 1292, um lei subsidi tax foi instituído, financiando a criação do primeiro parlamento irlandês, com representantes eleitos que se reuniram oficialmente pela primeira vez em 1297. Uma instituição que perduraria por mais de 5 séculos, até ser absorvida pelo Parlamento de Westminster. Paralelamente, o sistema judicial irlandês foi fortalecido, tribunais centralizados em Dublin e regionais nas províncias passavam a aplicar a common law, estendendo a justiça real a cada canto da ilha. O resultado? Ao fim de seu reinado, a Irlanda não apenas se tornará lucrativa para o erário inglês como seria lembrada, séculos depois, como o ápice do domínio britânico na região. Mas havia outra questão que silenciosa e persistente, minava as finanças do reino: a presença dos judeus. Desde o século XI, uma comunidade judia próspera havia se estabelecido na Inglaterra, encontrando nas atividades de empréstimo, proibidas aos cristãos pela Igreja, um nicho lucrativo. Sua influência econômica desproporcional ao seu número os tornará alvos fáceis. E à medida que o antissemitismo se espalhava como fogo em palha seca, alimentado por acusações de deicídio e o crime mais hediondo que a imaginação medieval podia conceber, o assassinato de Deus. Essa acusação, tão absurda quanto letal, servia como justificativa perfeita para uma campanha sistemática de expoliação. Sob o reinado de Henrique III, pai de Eduardo, os judeus já haviam sido submetidos a uma perseguição implacável, extorquidos por impostos exorbitantes, forçados a conversões sob ameaça e reduzidos a uma fonte inesgotável de recursos para uma coroa sempre sedenta por ouro. Mas onde Henrique havia agido com ganância calculada, Eduardo I agiria com uma crueldade metodológica. Em 1275, o Estatuto dos Judeus foi promulgado, um decreto que não apenas proibia os judeus de praticar a usura, liberando, de um só golpe, os devedores cristãos de suas dívidas, como os confinava em guetos em cidades selecionadas, marcando-os com um distintivo amarelo a partir dos 7 anos de idade. Era uma humilhação pública, uma maneira de transformar seres humanos em alvos móveis. E como se não bastasse, impôs-se ainda um imposto especial sobre todos os judeus com mais de 12 anos. 15 anos de opressão legalizada, 15 anos em que a comunidade judia foi espremida até a última moeda, até que Eduardo, insatisfeito com os resultados, decidiu pela solução final: a expulsão total. O pretexto foi conveniente. Em 1290, após uma viagem à Gasconha para consolidar suas possessões francesas, o rei precisava de fundos para financiar suas campanhas. E que melhor maneira de angariar apoio entre a nobreza do que oferecer-lhes o que eles mais desejavam: a erradicação dos usurários infiéis. Com um único édito, Eduardo não apenas expulsou entre 2 e 3 mil judeus, muitos rumando para a Europa Oriental, onde a tolerância, ainda que frágil, lhes oferecia refúgio, como confiscou suas terras e propriedades, enriquecendo a coroa com a venda desses bens. Alguns poucos, os mais astutos ou desesperados, permaneceram disfarçados de banqueiros italianos. Mas para a maioria, a Inglaterra havia se tornado uma terra proibida, um capítulo fechado com sangue e ouro. Se a questão judia foi resolvida com violência eficiente, o mesmo não poderia ser dito dos conflitos com a França. Eduardo herdara de seu pai uma relação complexa com o reino vizinho. Henrique III, após décadas de disputas, havia aceitado a perda irreparável da Normandia e de outros territórios no norte da França, um legado amargo da incompetência de João sem terra.
Mas Gasconha, no sudoeste, permanecia sob domínio inglês, e era justamente ali que residia o cerne do problema. Porque, embora Eduardo governasse a região com mão de ferro, ele o fazia não como soberano absoluto, mas como vassalo do rei francês. Uma posição insustentável para um homem que se via como igual, ou superior, a qualquer monarca europeu. As relações com Felipe III, sucessor de Luís IX, haviam sido cordiais. Eduardo até mesmo prestara homenagem ao rei francês em Paris, em 1279, selando um acordo que parecia garantir a paz. Mas a ascensão de Felipe IV, em 1285, trouxe consigo uma ambição mais feroz. E o que começou como um conflito localizado, uma disputa entre marinheiros ingleses e franceses no Canal da Mancha, logo se transformou em casus belli. Quando Eduardo agiu contra os navios franceses em nome de sua autoridade como rei da Inglaterra, Felipe viu nisso uma rebelião de seu vassalo, o Duque da Aquitânia. A armadilha estava armada. Em 1294, a guerra explodiu. Felipe convocou Eduardo a Paris para prestar contas, uma humilhação que o rei inglês se recusou a aceitar. Em seu lugar, enviou seu irmão Edmund. O que se seguiu foi um jogo de enganos. Eduardo cedeu algumas fortalezas em Gasconha como garantia e, em troca, casou-se com Margarida, irmã de Felipe, uma mulher 40 anos mais jovem, viúva de um duque bretão, cuja mão era oferecida como moeda de paz. Mas enquanto o rei inglês celebrava suas novas núpcias, o parlamento francês votava pela confiscação da Aquitânia. A traição estava consumada. A guerra agora era inevitável. E Eduardo, sempre o estrategista, viu além da mera defesa de Gasconha. Se seu avô, João Sem Terra, perderá a Normandia, ele sonhava em reconquistá-la. Seu plano era audacioso, forjar uma grande aliança continental unindo os principados fragmentados dos Países Baixos e da Alemanha Ocidental, ducados como Brabante, condados como Gueldres e Holanda, além de conquistar o apoio do poderoso Duque da Borgonha. A ideia? Atacar a França não a partir de Gasconha, como todos esperavam, mas pelo norte, em um movimento de pinça que ameaçasse Paris. Por 3 anos, Eduardo teceu sua teia diplomática. Mas quando finalmente lançou a ofensiva em 1297, o resultado foi um desastre. As promessas de apoio evaporaram, os aliados hesitaram, e as batalhas nos Países Baixos se transformaram em um pântano de custos e derrotas. Só na primavera de 1298 o rei conseguiu se desvencilhar daquele atoleiro, com as arcas do reino ainda mais esvaziadas e a reputação militar manchada. A grande aliança ruíra. Mas a ideia, a visão de um cerco estratégico à França a partir do norte, não morreria com ele. Anos depois, seu neto, Eduardo III, a ressuscitaria com muito mais sucesso, transformando-a no estupim de um conflito que marcaria séculos, a Guerra dos 100 Anos. A derrota nos Países Baixos encerrou a fase mais aguda da guerra, mas a paz ainda estava distante. A França e a Inglaterra continuavam presas em um jogo de xadrez onde cada peça movida poderia, a qualquer momento, reacender as chamas. E Eduardo, embora envelhecido e desgastado, não era homem de desistir. Afinal, um rei que expulsara um povo inteiro e desafiara o mais poderoso monarca da Europa não recuaria por uma simples derrota. O tabuleiro ainda estava armado. A próxima jogada seria sua. Nem mesmo a trégua negociada no final de 1297 conseguiu apaziguar o espírito belicoso que ainda ardia entre os dois reinos. A guerra havia deixado cicatrizes profundas, mas também abrirá espaço para manobras diplomáticas que, se não curavam as feridas, ao menos as disfarçavam com o véu da conveniência. E foi nesse jogo de aparências que Eduardo, sempre o estrategista, encontrou uma peça inesperada, o casamento. Em setembro de 1299, nas Pedras Sagradas de Canterbury, o rei inglês, então com quase 60 anos, uniu-se em matrimônio a Margarida da França, irmã de Felipe IV. 40 anos os separavam, mas a política não mede distâncias pelo calendário. Para Eduardo, era uma jogada mestre, selava uma aliança que, se não garantia paz perpétua, ao menos adiava o próximo conflito. Para Margarida, uma jovem de 20 anos, o casamento era um dever dinástico, mas que surpreendentemente floriu em algo além do mero protocolo. 2 filhos e uma filha nasceram dessa união improvável, e quando Eduardo morreu anos depois, ela jamais buscou outro consorte, lealdade ou pragmatismo, pouco importava. O que importava era que por trás das cortinas de seda dos aposentos reais, a França e a Inglaterra teciam uma teia frágil de entendimento. A paz definitiva, porém, só viria em 1303, e mesmo assim a um custo que beirava o absurdo. O status quo ante bellum foi restaurado, como se anos de sangue e ouro tivessem sido jogados ao vento. E foram.
A Guerra de Guienne havia se transformado em um poço sem fundo, 350.000 libras esterlinas escoadas em batalhas na Gasconha, outras 150.000 desperdiçadas em subornos a principados dos Países Baixos e da Germânia, todos eles aliados que no fim das contas pouco ou nada contribuíram. O tesouro inglês sangrava. Tão grave era a situação que nem mesmo a coroação de Margarida como rainha pôde ser bancada, um detalhe humilhante para um rei que se via como herdeiro de Alfred o Grande, e de Guilherme o Conquistador. Mas Eduardo não era homem de chorar sobre moedas perdidas. Seu olhar já se voltava para o norte, onde uma oportunidade muito mais tentadora se descortinava. A Escócia, há décadas um reino independente, mas sempre à sombra da ambição inglesa, entrava em colapso. Em 1286, a morte de Alexandre III deixará o trono vago, herdado por uma criança de 3 anos, Margarida da Noruega. 4 anos depois, a pequena rainha morria e, com ela, a linhagem direta de Guilherme, o Leão, que governara a Escócia por mais de um século. O vácuo era perigoso. Mais de uma dúzia de pretendentes surgiram, mas 2 nomes se destacavam: Roberto Bruce, senhor de Anandale, e João Baliol, senhor de Galloway. E foi aí que Eduardo viu sua chance. Os guardiões da Escócia, temendo a guerra civil, pediram que ele arbitrasse a disputa, um convite que soava como rendição. Para Eduardo não se tratava de mediação mas de reconquista. A Escócia, em sua visão, sempre fora uma extensão natural do domínio inglês, uma herança dos tempos de Guilherme, o Conquistador, e de seu filho, Guilherme II, que haviam imposto a vontade normanda sobre o norte. Os séculos seguintes haviam enfraquecido esse controle, mas a crise sucessória era a brecha perfeita para restaurá-lo. Assim, com mãos de ferro envoltas em luvas de diplomacia, Eduardo apoiou a candidatura de João Baliol, que em 1292 foi coroado como João I da Escócia. Mas o gesto não era generosidade, era um aviso. Baliol não seria um rei soberano, mas um vassalo, obrigado a prestar homenagem a Eduardo como seu suzerano. A Escócia, na prática, passaria a ser um reino fantoche, um apêndice do poder inglês. Os escoceses, porém, não eram peões dispostos a aceitar o jogo. Quando a guerra com a França irrompeu em 1294, Baliol não só se recusou a enviar tropas para ajudar Eduardo, como ousou buscar uma aliança com Felipe IV. Foi a gota d'água. Para Eduardo, a traição era inadmissível. Se a Escócia insistia em desafiá-lo, então seria dominada pela força. Em março de 1296, o exército inglês se reuniu em Newcastle, enquanto emissários cruzavam a fronteira com uma exigência humilhante: a entrega dos castelos de Roqueburg, Jedburgh e Berwick como garantia contra qualquer pacto com a França. Os escoceses não apenas recusaram como responderam com fogo. John Comyn, conde de Buchan, marchou sobre Carlisle, incendiando a cidade, enquanto Roberto Bruce, sim, aquele Bruce, cujo nome ecoaria pela história, defendia o castelo em nome de Eduardo. Um detalhe irônico: mesmo entre os escoceses havia aqueles que viam no rei inglês um soberano legítimo. Mas a ironia duraria pouco. Eduardo não era homem de meias medidas. Quando suas tropas cruzaram o Tweed, Berwick, a joia do sul escocês, caiu em questão de dias. O rei inglês instalou seu quartel-general ali, enquanto os escoceses, desorganizados, se aglomeravam perto de Dunbar. O que se seguiu não foi uma batalha épica, mas um desastre calculado. Em 27 de abril, as forças de John de Varenne, conde de Surrey, enfrentaram os cavaleiros de Comyn em um choque rápido e brutal. Os escoceses, em posição vantajosa, vacilaram ao acreditar que os ingleses recuavam. Foi o erro fatal. Uma carga de cavalaria inglesa desfez suas linhas, espalhando pânico. 100 lordes e cavaleiros escoceses foram capturados. No dia seguinte, Dunbar se rendeu. Edimburgo resistiu uma semana, mas também caiu. A vitória foi esmagadora. João Baliol, humilhado, entregou sua coroa. Eduardo não teve piedade. O rei deposto foi enviado acorrentado para a Inglaterra, enquanto o próprio Eduardo partia para o sul levando consigo a Pedra do Destino, o símbolo sagrado da realeza escocesa. O recado era claro: não haveria mais reis na Escócia a não ser ele. Para Eduardo não se tratava de conquista, mas de restauração, o cumprimento de um destino traçado desde os dias de Hastings. A Escócia foi entregue a governadores ingleses, suas fortalezas guarnecidas por tropas leais a Westminster. Parecia o fim, mas as vitórias fáceis são as mais perigosas. Eduardo, distraído novamente pela França, não percebeu que a resistência escocesa nunca havia sido quebrada, apenas adormecida. E em 1297, quando o rei inglês virou as costas, 3 homens se levantaram para acender a chama da rebelião.
Um deles era Roberto Bruce, neto daquele que fora preterido em favor de Balliol. Outro, um clérigo de voz inflamada e fé inquebrantável. E o terceiro, Iendro de Moray, um cavaleiro de sangue nobre e alma indomável, forjado nas terras áridas do Nordeste escocês. Mas foi o terceiro nome que ecoaria pelos séculos como o grito de guerra de uma nação: William Wallace. Não o herói romântico das baladas populares, mas um homem da pequena nobreza, temperado na escola da resistência, cujas mãos calosas seguiam a espada com a mesma precisão com que antes guiavam o arado. 3 homens, 3 chamas, e cada uma deles, sem coordenação prévia, ateou fogo que se alastraria por toda a Escócia. Os levantes populares irromperam como uma tempestade. Vilarejos se transformaram em fortalezas, camponeses em soldados, e o ódio acumulado contra o jugo inglês explodiu em revolta aberta. O clímax veio em setembro de 1297, às margens do rio Forth, onde a ponte de Stirling se erguiu não como passagem, mas como armadilha. Os ingleses, confiantes em sua superioridade, avançaram para o que imaginavam ser mais um massacre rotineiro. Mas Moray e Wallace, unidos pela primeira vez em campo, transformaram a geografia em aliada. Com tática implacável, os escoceses cortaram a retirada do inimigo e esmagaram as tropas de Surrey entre o rio e as lâminas dos Chilterns, aquelas formações em cunha, impenetráveis como uma muralha de aço, que reduziram a cavalaria inglesa à carne trêmula sob os cascos de seus próprios cavalos. A vitória foi tão retumbante quanto sangrenta. Moray, ferido de morte, expirou com o gosto da liberdade nos lábios. Wallace, agora sozinho no comando, foi aclamado guardião da Escócia, um título improvisado, mas que carregava o peso de um reino sem rei. Por um instante, pareceu que o destino havia virado. Eduardo, porém, não era homem de se curvar à derrota. Em 1297, enquanto os escoceses celebravam, ele tecia suas próprias alianças nos Países Baixos, preparando uma resposta que não viria do campo de batalha, mas da política. E então, como um golpe de martelo, a realidade se abateu. A nobreza inglesa, exausta pelos impostos e pelas guerras intermináveis, ergueu sua voz. Os barões, os bispos, até mesmo os comerciantes, todos clamavam por limites ao poder real, invocando a Magna Carta como escudo contra a ganância de Eduardo. O rei, astuto como uma raposa acossada, soube ceder sem fraquejar. Em uma carta longa e calculada pediu perdão pelos excessos, mas justificou cada sacrifício em nome da defesa do reino. Prometeu consultar mais, exigir menos, mas não abdicou de nada. E quando os escoceses, ébrios de triunfo, cruzaram a fronteira para saquear o norte da Inglaterra, Eduardo encontrou o argumento perfeito para silenciar seus críticos. Vejam! Parecia dizer, a barbárie à nossa porta justifica cada moeda, cada homem recrutado. A ironia era cortante. A própria rebelião escocesa, que deveria ter enfraquecido Eduardo, acabou por fortalecê-lo. A resposta veio na primavera de 1298, quando o rei desembarcou em Dover com um exército de 20.000 homens, uma força tão imensa que pareceu sugar a luz do sol. Entre eles, milhares de galeses, arrastados à força para provar lealdade após suas próprias revoltas esmagadas anos antes. O alvo era claro, Falkirk. Wallace, com apenas 6.000 homens, apostou tudo nos Chilterns, aqueles blocos de lanças que haviam decidido Stirling. Mas Eduardo não era Surrey. Enquanto a cavalaria inglesa cercava os escoceses como lobos a uma presa, seus arqueiros e besteiros transformaram o campo em um inferno de flechas. Os Chilterns resistiram, mas não havia espaço para manobra. Quando a poeira baixou, 2.000 escoceses jaziam mortos, entre eles, os melhores guerreiros de Wallace. A derrota não foi apenas militar, foi um golpe no coração da resistência. E no entanto, Eduardo não pôde capitalizar. A Escócia, como uma fera ferida, recuou para as sombras, negando-se a dar batalha aberta. Enquanto isso, a França, a eterna espinho no lado do rei, reclamava sua atenção. Em 1299, os escoceses reconquistaram Stirling após um cerco épico, e Eduardo, mais uma vez, viu-se dividido. Quando finalmente voltou seus olhos para o norte em 1300, encontrou um inimigo que se recusava a lutar, mas também a se render. Foi então que o rei inglês recorreu às armas que melhor dominava, a traição e a paciência. Em 1302, Roberto Bruce, o mesmo que um dia jurara resistir, curvou-se a Eduardo, trocando promessas por terras. A França, exausta, assinou uma trégua em 1303, cortando o último fio de esperança de ajuda externa para os escoceses. Um ano depois, com a queda de Stirling, os lordes escoceses começaram a se render, um a um, como castelos sem muralhas. E em 1305, o símbolo maior da resistência caiu.
Wallace, traído por um compatriota, John de Menteith, foi arrastado para Londres em correntes. Seu fim não seria rápido nem honroso. Em 23 de agosto no cadafalso de Simifield, os carrascos ingleses demoraram horas para desmembrá-lo, enquanto a multidão uivava. Seu crime? Ter ousado sonhar com uma Escócia livre. Eduardo, então, moveu-se para apagar até a memória da nação. Nomeou seu sobrinho, João da Bretanha, como tenente real, encheu os cargos escoceses com lacaios ingleses e reescreveu as leis para que refletissem a vontade de Westminster. Até o nome Escócia foi reduzido à terra nos documentos oficiais, um reino rebaixado à província. E como se não bastasse, em 1296 ele já havia roubado a Pedra do Destino de Scone, o símbolo sagrado da coroa escocesa, levando-a para Londres como troféu. Mas a história, como Eduardo deveria ter aprendido, não se curva à vontade dos reis. Em 10 de fevereiro de 1306, na fria capela de Greyfriars, dois homens se encontraram para decidir o futuro de uma nação. Roberto Bruce e John Comyn, os últimos herdeiros legítimos do trono escocês, deveriam selar um pacto. Um abdicaria de sua pretensão em troca de terras. O outro seria rei. Comyn, porém, traiu a palavra. E quando o aço brilhou na penumbra da igreja, foi o sangue do traidor que molhou o chão. 5 semanas depois, em Scone, sim, Scone, apesar da pedra roubada, Bruce foi coroado o rei dos escoceses. O jogo recomeçava. E desta vez, Eduardo não enfrentaria apenas um rebelde. Enfrentaria um rei. A pedra de Scone, arrebatada 10 anos antes como troféu de guerra, não estava lá para testemunhar a coroação. Mas os mantos reais, escondidos como relíquias de uma nação que se recusava a morrer, foram desenterrados para vestir o novo monarca. E com eles, Bruce não apenas assumiu a coroa, ele declarou guerra. O timing não poderia ser mais calculado. Eduardo I, o martelo dos escoceses, já não era o mesmo. Aos 68 anos, seu corpo curvava-se sob o peso da idade e das batalhas, enquanto sua mente ardia com a fúria de um homem que via seu legado desmoronar. A revolta de Bruce em 1306 não foi um grito de desesperança, mas um golpe cirúrgico, explorando a fraqueza de um leão envelhecido. E no entanto, mesmo doente, Eduardo não se rendia. Uma força imensa foi mobilizada. Aymer de Valence, conde de Pembroke, e Henry Percy marcharam para o norte à frente de um exército, enquanto o príncipe de Gales, o futuro Eduardo II, liderava outra coluna. Mas a vingança do rei não se limitaria aos campos de batalha. Em Londres, a fúria de Longshanks transformou-se em um banho de sangue. Nobres escoceses residentes na Inglaterra foram arrastados para execuções sumárias, acusados de traição por laços tão tênues quanto um juramento antigo ou um parentesco distante. Outros foram enclausurados em gaiolas de ferro, expostos como troféus macabros nas fortalezas da fronteira, um aviso grotesco do que aguardava quem ousasse desafiar a coroa inglesa. Não era mais uma guerra contra um reino rebelde. Era uma caça aos traidores de seu próprio povo. Bruce, porém, não se curvou. Em Meven, em junho daquele ano, as forças se enfrentaram. Os termos eram claros. A batalha seria travada ao amanhecer. Mas a honra inglesa, como o próprio Eduardo já demonstrara, era uma moeda de pouco valor. Enquanto os escoceses acampavam, de Valence quebrou a palavra e atacou sob a cobertura da noite. O massacre foi brutal. Bruce, cercado, lutou como um homem possuído, cortando caminho através das linhas inimigas com uma espada que parecia mais uma extensão de sua própria vontade. Escapou por pouco, mas escapou. A derrota, no entanto, era apenas o início. Em setembro, o príncipe de Gales tomou o castelo de Kildrume, aprisionando Nigel Bruce, irmão do rei, e outros apoiadores de peso. Sir Simon Fraser, outrora cortejado na corte inglesa, foi arrastado para Londres e decapitado. A mensagem era clara, não haveria clemência. Eduardo, agora um espectro de si mesmo, ordenava a morte até dos fantasmas de sua própria sombra. Mas o inverno é cruel para os exércitos, não para os homens que conhecem a terra. Enquanto os ingleses celebravam suas vitórias efêmeras, Bruce desapareceu nas brumas das Hébridas ou talvez nas Ilhas Órcades. Lá, entre os clãs gaélicos e os ventos cortantes do norte, ele teceu alianças, forjou uma resistência. E quando a primavera de 1307 despontou, voltou não como um fugitivo, mas como uma tempestade. A guerra que se seguiu não foi de exércitos em formação, mas de emboscadas e facas na escuridão. No sul da Escócia, Bruce acendeu o fogo da rebelião com táticas que os ingleses não conseguiram conter. Em abril, em Glentrool, seus homens esmagaram uma força de Valence, provando que o rei escocês ainda respirava. Mas foi em Loudon Hill, em maio, que o destino virou a página.
3.000 ingleses contra menos de 1.000 escoceses. O terreno, íngreme e traiçoeiro, tornou-se aliado de Bruce. Como em Stirling Bridge, as lanças escocesas formaram um muro inquebrável. De Valence mais uma vez foi humilhado. E Eduardo I, em seu leito de morte em Carlisle, deve ter ouvido os ecos da derrota como um sino fúnebre. Ele partiu em julho, aos 68 anos, em Burgh-by-Sands, com a Escócia ainda sangrando em suas mãos. Dizem que seu último desejo foi que seu coração fosse levado às cruzadas, um sonho que nunca realizou, tão ocupado estava em esmagar um reino que se recusava a joelhos. Morreu acreditando que sua obra estava incompleta, talvez até falhada. Afinal, a Escócia tinha um rei novamente. E esse rei, diferentemente de todos os outros, não se dobraria. Seu filho, Eduardo II, herdou uma coroa e um império à beira do caos. O novo rei, fraco onde o pai fora implacável, logo se viu refém de favoritos ambiciosos e de uma nobreza que o desprezava. Enquanto isso, além da fronteira, Bruce consolidava seu poder. Em 1308, depois de expulsar os ingleses de Edimburgo e esmagar suas forças no passo de Brander, ele não era mais um rebelde, era um soberano em ascensão. Mas o verdadeiro golpe viria em 1314, em Bannockburn, onde o exército escocês, menor e mais ágil, destruiria o orgulho inglês em uma batalha que ecoaria pelos séculos. E enquanto a Inglaterra afundava em fome, peste e revoltas, com o Black Death ceifando metade de sua gente e os campos apodrecendo sob chuva interminável, a Escócia de Bruce ergueu-se, não como uma província conquistada, mas como uma nação forjada no aço e na teimosia. Eduardo I havia sonhado com um império. Seu neto Eduardo III tentaria reconstruí-lo na França, enquanto a Escócia livre olharia para o futuro. Mas isso é outra história. Por ora, basta dizer, o martelo quebrou, e das suas fraturas nasceu um reino. A guerra, porém, não se limitou às terras altas escocesas. Bruce, estrategista implacável, soube que a pressão sobre a Inglaterra deveria ser multiplicada. Em 1315, seu irmão Edward Bruce desembarcou na Irlanda com um exército, não como invasor, mas como libertador, ou assim proclamava. A ideia era simples: abrir uma segunda frente, forçar Eduardo II a dividir suas forças esgotadas e demonstrar que o jugo inglês não era inevitável. A campanha irlandesa, embora eventualmente malograda, provou algo crucial. A Escócia já não lutava apenas pela sobrevivência, mas pela hegemonia em seu próprio destino. E enquanto os exércitos se entrechocavam, as palavras ganhavam força. Em 1320, a nobreza escocesa, unida sob o selo de Robert Bruce, redigiu um documento que ecoaria pelos séculos, a Declaração de Arbroath. Não era um pedido nem uma súplica, era um ultimato gravado em pergaminho. Enquanto 100 de nós permanecerem vivos, jamais nos submeteremos à dominação inglesa, proclamavam os lordes. O Papa João XXII, em 1324, selou a legitimidade dessa resistência, reconhecendo a Escócia como nação soberana. Mas a coroa inglesa, teimosa em sua derrota, só cederia quando a espada falasse pela última vez. E falou. Em 1327, nas planícies de Stanhope Park, o exército escocês esmagou as forças inglesas em mais uma batalha decisiva. O tratado que se seguiu, Edimburgo-Northampton, não foi um armistício, mas uma rendição disfarçada. A Inglaterra, finalmente, reconhecia Robert Bruce como rei legítimo da Escócia. 30 anos de sangue, fome e traição terminavam ali, não com um gemido, mas com um rugido. Eduardo I, o martelo dos escoceses, havia falhado. Seu sonho de um império britânico unificado desmoronou sob o peso de sua própria arrogância. E o homem que tudo isso havia desencadeado? Seu corpo, embalsamado após morrer em campanha, foi transportado para o sul em uma procissão fúnebre que mais parecia uma advertência do que uma homenagem. Permaneceu em estado em Walton Abbey, como se a própria terra hesitasse em recebê-lo, antes de ser enterrado em Westminster em outubro de 1308, quase 4 meses após sua morte. O túmulo, esculpido em pedra de Purbeck, era surpreendentemente austero. Nenhum ornamento, nenhuma efígie real, ironias da história. O rei que esvaziara os cofres do reino para financiar suas guerras não mereceu sequer uma lápide digna de sua ambição. Quando a Royal Society of Antiquaries abriu o sepulcro em 1774, encontraram o corpo surpreendentemente preservado, e gravada na pedra, uma inscrição desbotada pelo tempo, Maleus Cotorum, o epíteto que o definiria para sempre. Eis o paradoxo de Eduardo I, um rei que forjou a Inglaterra moderna, mas cuja herança é manchada pelo sangue escocês e pela expulsão dos judeus. Um administrador brilhante que deixou o reino à beira da falência. Um conquistador que venceu batalhas, mas perdeu a guerra.
Reconquistou Gales, reformou as leis, centralizou o poder, e ainda assim, seu nome será para sempre sinônimo de uma derrota. Porque a história não se escreve apenas com decretos e castelos, mas com a teimosia daqueles que se recusam a curvar-se. E os escoceses? Eles nunca se curvaram.